E aí, tudo bem com você aí? Espero que sim. Hoje eu quero falar aí com vocês aqui do canal Súdito da Rainha a respeito dessa grandiosa obra aqui, ó, O Fim do Poder de Moisés Naim. E o programa de hoje, programa, episódio, vídeo, você chame aí do jeito que você quiser. É em homenagem ao meu grande amigo lá de Minas Gerais, de Prados. Alô, Luiz Cláudio, meu brother. Um abraço aí pra você, cara, porque eu adoro conversar sobre esses assuntos com o Luiz, além da literatura, é claro, e também em homenagem ao principal colaborador aí do canal Súdito da Rainha, grande Rodrigo Borges. Alô, Rodrigo, meu brother, tá lá em Portugal, muitas saudades, com certeza. A gente também sempre comenta muito aí sobre política e tal. E também pro brother Daniel Cabeça. Alô, Cabeça. Deve estar feliz porque o Parmeira foi campeão esses tempos atrás aí, né? Então deve estar feliz a galera aí que tá sempre conversando aí, né? Trocando ideia. Eu penso assim, gente, a política, se você souber conversar, souber debater, né? É bem interessante você debater com as pessoas que gostam, que argumentam, né? Isso é importante. Mas antes de falar, para entender o poder, eu acredito que ninguém mais, ninguém menos do que um dos maiores clássicos da literatura mundial, que é O Príncipe, do nosso digníssimo Nicolau Maquiavel. Esse é o príncipe muito inspirado ali nos Césares, né? Maquiavel se inspira muito em César Augusto, Júlio César, nos imperadores romanos, e ele ensina, né, a maneira de como o príncipe se comportar, né, de como o rei, o imperador, o governante deve se comportar perante ao seu governo. Isso é muito importante para a história. Mas o Maquiavel, ele é muito importante, gente, para a história. Sabe por quê? Porque ele é um dos primeiros filósofos a definir que governo é governo, Estado é Estado, igreja é outra coisa. Igreja é outra história. A igreja tem que cuidar de outras coisas, de afazeres espirituais, vamos dizer assim. Essa era a ideia básica aqui do Maquiavel. Mas o Maquiavel também fala sobre liberdade, gente. Inclusive, olha só o que ele fala aqui, ó. E quem se torna senhor de uma cidade acostumada a viver livre e não a destrói, espera ser destruído por ela. Porque está sempre terá por refúgio na rebelião o nome da liberdade e suas antigas leis, das quais nem com o tempo, nem com a troca de benefícios, jamais se esquecem. No caso aqui, né, ele está falando de um povo que foi conquistado, né? E então ele está falando o que o Senhor precisa fazer, né? Para continuar governando esse povo. E é bem legal essa questão que ele fala da liberdade aqui, que ela não é apagada nem com o tempo, né? Grande Maquiavel, vale a pena a leitura aí. E o Moisés Naim, gente, esse ilustre venezuelano, o cara é uma referência, tá? Então já começa por aí. O camarada, ele já é uma referência, né? Ele é escritor, pesquisador com doutorado em economia pela Massachusetts, né? Me corrija aí no English, tá ruim o English, né? Institute of Technology. É reconhecido como alguns dos mais influentes trabalhos no campo da política internacional, da economia e dos negócios. Né? Ele também foi diretor executivo do Banco Mundial. Olha só, o cara, ele é uma referência, né? Que reúne líderes. Ele chegou a ser chefe aqui, né? Do grupo dos 50, que reúne alguns líderes empresariais latino-americanos. É bem interessante o currículo do cara. Ele, então, é uma referência, né, gente? Ele é uma referência.
e ele começa falando, né, por exemplo, já cita, né, um dos maiores filósofos de todos os tempos, que é o Thomas Hobbes. Ele já fala, né, porque o Thomas Hobbes, assim como o Maquiavel, era a favor do rei, né, lá no seu clássico o Leviatã. Porém, o Hobbes ele já dizia que o rei ele precisava governar em prol das pessoas, né? Ele era a favor do rei, mas o Thomas Hobbes acreditava que o homem, né, era o lobo do homem, que as pessoas, né, iriam se matar umas às outras perante a guerra, né? E não ia sobrar ninguém. O Moisés Naim acaba citando o Thomas Hobbes aqui. Então, o monarca, ou seja, o poder que iria tomar o controle de todas as coisas para as pessoas não se matarem mais, né? Seria essa figura, então, do Leviatã ou do monarca. Então, ele já cita aqui, né? Quem seria o poder? O poder seria o Estado, os governos, né? Quem regula todas as coisas, né? Quem regula a nossa vida, quem regula as forças armadas, né? E etc. Mas ele fala algumas coisas bem interessantes aqui, sabe? Ô, gente, por isso que eu queria falar aqui para vocês, né? Tem uma parte aqui que ele fala, né, sobre o objetivo de desqualificar rivais, né? Ele fala as discussões sobre as doações que as empresas fazem aos políticos, sobre a propaganda, transparência e acesso à mídia costumam ser muito mais virulentas do que os debates por questões de conteúdo. Olha só o que ele fala aqui, as doações que as empresas fazem aos políticos, né? Mera semelhança com o Brasil. Mas isso é importante para a gente saber, né, que não existe essas coisas só no Brasil, né? Aqui ele fala também de uma vergonha nossa, né, do Tiririca, que ele pergunta o que faz um deputado federal, né, e tal, e acaba assim, né, pô, as pessoas vão votando, né, em cada candidato que é difícil de acreditar, né. E daí no final ele até cita aqui, né, que o Tiririca chega a dizer, né, ajudar as pessoas necessitadas do país, mais especialmente minha família, né. É, é interessante. Tem coisas que é só no Brasil, né? Agora, essa parte aqui, meus queridos, é bem interessante. Que ele fala, olha só, mera semelhança com o Brasil, olha só o que ele fala aqui. Né? Tais investigações transformaram alguns dos juízes em astros da mídia e em novos atores da vida política. Olha só, olha só. No centro da política nacional, o crescente poder dos juízes varia enormemente de um país para outro, mas em geral tem imposto novas restrições ao exercício do poder por líderes do governo e partidos políticos. Sem dúvida, muitos sistemas judiciários têm uma independência duvidosa, né? E alto conteúdo político não é nenhuma garantia de uma supervisão sensata. É bem interessante aqui que ele fala, né? Ele fala que em outra parte aqui do livro, né? Ele fala que em outras palavras os partidos políticos servem e deveriam ser, né, intermediários entre as pessoas e o seu governo. É bem interessante. Mas ele deixa aqui também no final pra gente uma esperança, que é a quantidade de empresas de filantropia. Acredite se quiser, está crescendo muito isso no mundo, né? Filantropia, a explosão mundial da generosidade. É bem legal essa parte aqui que ele fala, né? Da filantropia do mundo, das grandes empresas que investem, né, para garantir estudo, acabar com a fome no mundo. Essa parte é bem legal. E é óbvio, né? Ele fala aqui também, a gente sabe que grandes corporações provavelmente vai ser muito difícil de não existir
de deixarem de existir, né? Ele também cita que, por exemplo, os Estados Unidos não têm mais a mesma força igual a tinha há 30 anos atrás, nem a União Soviética. A gente está vendo, né, inúmeros poderes surgindo como poderes de países considerados ali do segundo mundo, terceiro mundo, que hoje nem existe mais esse conceito, né? Agora nós temos aí os BRICS, que inclusive o Brasil faz parte dos BRICS. Ele também fala que o poder está ficando bem fragmentado, né? Que empresas de países até então considerados subdesenvolvidos estão conseguindo ter esse acesso, né, nos países desenvolvidos. Então a gente tem essa questão que o poder ele está ficando um pouco fragmentado, né? E que está mais difícil de se manter ao poder. Mas fica a dica, é uma grande obra. Acredito que vocês vão gostar e muito. E para arrebentar com as estruturas do poder, essa vai em homenagem ao grande Maurício Silva, professor de português, que está sempre aqui com a gente. Grande abraço aí, grande Maurício. Mas a gente precisa também quebrar as estruturas do poder, né, gente? Senão nós acabamos virando gado, né? E pra gente não virar gado, né? Pra gente não virar essa desgraça aí de gado, de ser um bonequinho manipulado aí pro sistema, nada melhor do que uma obra essa como do Pierre Proudhon, né? Um dos principais escritores anarquistas, que ele chega a dizer aqui assim, ó, essa é para abalar mesmo as estruturas do sistema. Tu sabes e o sofres. Ser governado é ser guardado à vista, inspecionado, espionado, dirigido, regulamentado, depositado, doutrinado, instituído, controlado, avaliado, apreciado, censurado, comandado por outros que não têm nem o título, nem a ciência e nem a virtude. E depois aqui ele continua, mas eu vou deixar para você ler aí essa grande obra aqui, um dos maiores escritos anarquistas, e a gente precisa ter, né, para a gente não virar gado, senão a coisa complica. E você, tem um livro aí para me apresentar? Escreve aí para mim, cara, escreve aí nos seus comentários, deixa aí, eu sempre vou ler, pode ter certeza. E é óbvio, não esquece aí de dar o seu like, isso é muito importante pra gente. E eu quero que você se inscreva aqui comigo também, tá certo? Não esquece aí de se inscrever e deixar os seus comentários. Você tem alguma obra aí de algum autor, escritor agora contemporâneo aí para me indicar? Escreve aí para mim ou manda aí nas redes sociais. Professor e escritor William Castilho. Eu deixo aqui um grande abraço para você. Até uma próxima. Valeu.